Boa noite. Gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Você pode desejar a paz de Cristo para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: a paz do Senhor. Diga mais forte: a paz do Senhor. Sabe, gente, essa declaração, a paz do Senhor, às vezes a gente, quando vai pegar na mão de uma pessoa, a gente dá a paz do Senhor assim meio que xoxo, né? Então, de uma forma assim meio... Sabe quando você está pegando na mão do seu irmão, quando você está fazendo essa declaração, você está profetizando a paz de Cristo. É uma paz que excede todo o entendimento, que ela venha sobre a vida dele. Amém? Então eu queria que você olhasse nos olhos dele e desejasse agora que a paz do Senhor, profetiza que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, esteja sobre os seus negócios. Continua, isso vocês também, jovens, não é só para os adultos não, para os jovens também. A paz do Senhor não é só para os adultos não, vocês jovens, vocês precisam aprender isso, tá bom? Amém? Isso vai se perdendo com o tempo, e a gente deixa de cumprimentar o irmão. Então não deixe de fazer essa declaração sobre a vida dele. Estamos diante de um culto de celebração ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu te digo uma coisa: se alegre no Senhor. Amém? Tivemos uma semana poderosa de oração. Quem esteve aqui foi marcado, foi banhado, foi cheio do Espírito Santo. Então, ainda não acabou, Ele tem uma unção para derramar nesse dia que se chama hoje. Então eu vou te dizer algo, vou te dar uma dica: mergulha no rio. Existe águas profundas, existe um rio que você pode mergulhar e já está disponível para você nessa noite. Amém? Então antes de você chegar, Ele já estava aqui, e Ele quer encontrar você. Deixa eu dizer algo para você: adoração, um lugar de oração é um local, amém, que você encontra este local hoje. Amém? Então eu queria convidar você a fechar seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus, e comece a abrir a sua boca. Comece a dizer palavras que proclamem a sua grandeza, palavras que magnifiquem o Senhor. Comece a mover as águas nessa noite. Oh, doce Espírito, nós te convidamos que o Senhor seja a pessoa mais honrada aqui nessa noite. Queremos te bendizer, queremos te adorar. Isso, meu amado, comece a adorar juntamente comigo. Comece a abrir a sua boca, comece a elevar a adoração a Ele. Paizinho, te bendizemos, te proclamamos, te convidamos. Queremos mergulhar neste rio. Que o Senhor nos conduza nessa noite. Nós não queremos andar sozinhos. Que esse culto verdadeiramente seja dedicado a Ti. Que seja um culto racional. Que possamos entregar-nos de maneira consciente. Que seja um culto com entendimento. Comece a glorificar, meu amado. Comece a bendizer o seu nome. Te exaltamos, Jesus. Te bendizemos. Te bendizemos. Te exaltamos. Te bendizemos. Te exaltamos. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Toda adoração. Comece a abrir a sua boca.
habitar em Ti, Pai, permanecer em Tua presença. Oh, Santo Espírito, Digo és de todo louvor, Papai. Santo, Santo és adorado. Queremos a Tua presença, Pai. Permanecer a Ti, Pai, dia por dia, dia por dia. Oh, Santo Deus, digno és, Você pode falar em outras línguas, salmodiar ao Senhor nessa noite. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em Tua presença, Jesus, em Tua presença, Senhor, Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia
Meu
que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mas de ti mais de ti de menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Aleluia. Oh, aleluia, Santo Deus. Santo Espírito Santo Deus. Oh, exaltado és, Pai. Exaltado és neste lugar. Adorado és, engrandecido és. Oh, maravilhoso, majestoso, digno de honra, digno de glória. Toda majestade seja dada a Ti, todo poder e honra seja dada a Ti, ao único santo, ao único digno. Aleluia. Oh, você pode engrandecer ao Pai, você pode engrandecer ao Rei dos Reis. Oh, Rabachorocundororos. Oh, maravilhoso és, Pai. Quão maravilhoso és a Tua presença. Quão maravilhoso és, Pai, a Tua casa. Quão maravilhoso és, Pai, o Teu Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, que foi nos dado. Santo Espírito que foi nos dado. Oh, Rabachararacanda, Rabachararacanda, Rabache. Oh, Rabachorocunda, Rabacharas. Quão grandioso, papai, quão grandioso. Quão grandioso, Pai. Tu és poderoso, Deus. Poderoso, Deus. Chorocunda, Rabachararacanda, Rabache.
e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Aleluia, Jesus. Pai, nós te bendizemos nesta noite. Damos a Ti o louvor. Reconhecemos que Tu és santo. Reconhecemos que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reconhecemos que só no Teu nome, Jesus, há salvação. Não há nenhum outro modo através do qual os homens poderão se achegar a Deus. Só há um, o nome dele é Jesus. Nós te damos graças por nos ter dado Jesus. Te damos graças por termos um sacerdote, intercessor diante de Deus, por nós. Obrigado, Pai, por nos ter dado Jesus,
Obrigado por nos ter comprado pelo teu sangue e nos ter feito teu povo, teu rebanho, ovelha do teu pastoreio. Nós damos graças a ti, Pai, por causa destas coisas. Nós te damos graças por ter feito em Jesus a remissão dos nossos pecados e por ter nos dado o dom do Espírito Santo. Nós somos gratos a ti, Senhor, por estas coisas. Nós oramos para que nos seja dado, nos seja concedido a operação da força do seu poder. Nós oramos para que o Espírito Santo se manifeste, para que ele opere eficazmente no nosso meio. Nós oramos para que haja cura, oramos para que haja milagres, prodígios, para que seja visto que o Senhor é real, que não há outro além de ti. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu fizeste todas as coisas em ti. Todas as coisas tiveram a sua origem, têm a sua existência e terá o seu fim. Tu és antes de todas as coisas e nada haveria se não fosse tu. Tudo partiu de ti e volta para ti. Tu tens o governo e o domínio, nada foge ao teu controle, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, nós somos gratos a ti. É por isso que nós ministramos adoração e louvores a ti. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Senhor enxergou cada coração que entrou aqui nessa noite. O Senhor enxergou, o Senhor viu. Eu oro para que haja salvação. Oro para que haja novo nascimento. Oro para que correntes sejam quebradas, cadeias sejam rompidas. Oro para que o óleo da unção desça nessa noite. Eu oro para que haja, Senhor, libertação. Aleluia. Eu oro para que homens e mulheres e crianças, jovens, adolescentes, velhos, sejam livres. Sejam totalmente livres diante do Senhor. Novo nascimento. Libertação do poder das trevas. E batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Nós oramos para que o teu poder, o teu Espírito seja livre para operar, em o nome de Jesus. Digam amém. Glória a Deus. Tivemos uma semana de oração. Começamos, na verdade, terça-feira. Terminamos sábado com uma vigília de 4 horas. E se você é da TGF e não veio, você está com defeito de fabricação. Amém? Está com defeito de fabricação. Nós precisamos orar. E se existe uma convocação do seu pastor para orar, você deveria obedecer. Está ouvindo, gente? Se há uma convocação do seu pastor para orar, você deveria obedecer. No mínimo, você deveria imaginar, Deus tem alguma coisa com isso. Deus está construindo algo e eu quero fazer parte. Ou você quer ficar de fora daquilo que Deus está fazendo? Amém? Eu tenho que exortar você acerca dessas coisas, irmãos. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. E a Bíblia fala, orai e vigiai, para que o seu coração não se sobrecarregue dos cuidados desta vida. E aquele dia vos pegue de surpresa. Amém? Então precisamos orar e vigiar para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Quero ler Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim o texto: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonho e vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Vamos ler de novo? Acontecerá depois daqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas
profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. Isso que Deus está profetizando sobre o derramamento do Espírito Santo que viria sobre a igreja. Em Lucas capítulo 4, 24, aliás, a gente vai estar no final do ministério de Jesus. E Jesus faz uma promessa. Aleluia. Capítulo 24 de Lucas. E disse-lhe, versículo 46, assim está escrito, que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 46 de novo. Assim está escrito. Vocês estão acompanhando? Amém. Lucas 24, 46. E disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. E a todas as nações, a começar por Jerusalém. Então Deus tem um objetivo de que seja pregado o evangelho em todas as nações, a começar por Jerusalém. E qual seria a pregação que deveria ser pregada? Arrependimento para remissão de pecados. Amém? Arrependimento para remissão de pecados. Essa deveria ser a mensagem que a igreja deveria pregar em todas as nações, a começar por Jerusalém. Jesus disse, vocês são testemunhas destas coisas. Aí ele lança a palavra. E eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então levou fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. Isso aqui é Jesus se despedindo dos seus discípulos. Jesus ia para o céu. São as últimas palavras dele. Eu acho legal isso. São as últimas palavras dele para os seus discípulos, que era o princípio da igreja, 12 homens, né? Na verdade, 11 nesse caso aqui. Então os levou até fora de Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Isso é Jesus. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi ele levado ao céu. Depois de o adorarem, voltaram-se com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo ao Senhor. Aleluia. Ok? Então agora vamos para Atos capítulo 1. Dificilmente eu leio a Bíblia, né, irmãos? Hoje eu estou lendo a Bíblia. Por que eu não... Algumas pessoas podem achar estranho, o pastor prega sem ler a Bíblia. Pois é, eu sou aperreado. Antes de ler a Bíblia, eu já estou pregando sobre o texto. Eu vou citando no decurso do tempo. Atos capítulo 1. Lucas está escrevendo um tratado. Lucas faz um levantamento acerca do que Jesus fez. E ele está escrevendo isso para uma pessoa chamada Teófilo. Lucas era um médico, conforme a gente sabe, e ele está fazendo um levantamento sobre a história de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que aparecera, que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido,
se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-se, dizendo, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu ele, a vós não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para o seu propósito e autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir também, como para o céu o viste ir. Quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. A despedida de Jesus dos seus discípulos. E aqui nós temos, talvez, os 4 ensinos mais importantes das Escrituras Sagradas. O primeiro diz respeito à necessidade de pregar o Evangelho em toda a terra, a todas as nações, a pregar que existe remissão de pecados para todos os homens. Jesus se tornou a redenção da humanidade. Nele há salvação. Somente nele, fora dele, não há. Essa é a primeira grande informação. A necessidade da igreja de pregar o Evangelho a toda a terra. A segunda informação importante é acerca do retorno de Jesus. Enquanto ele estava subindo, Jesus estava subindo ao céu, 2 varões, 2 anjos apareceram e disseram, por que vocês estão admirados olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Para os anjos era uma coisa natural, né, irmãos? Esses anjos são filhos da mãe mesmo. Para eles era uma coisa assim, comprar o pão na bodega. Jesus subindo aos olhos dos discípulos, depois de morrer, ressuscitar, passar 40 dias com eles e trazer ensinamento para eles. Os céus se abrem, os anjos vêm e eles ficam boca aberta. E os anjos, por que vocês estão com boca aberta? Fecha essa boca. Oxi, como assim, cidadão, né? Para você é muito normal, você assiste diante do trono de Deus, isso é coisa... Mas para a gente não é muito normal, não. O céu abrindo, Jesus subindo e descendo, para a gente não é muito normal, não. Mas, enfim, aqui, finalzinho da história de Jesus aqui na terra, ele coloca para a gente pelo menos 3 ensinos fundamentais da igreja que diz respeito à necessidade de pregar o Evangelho. A segunda, sobre a certeza de que ele voltará. Amém? E o terceiro ensino mais importante aqui, aliás, desculpa, mais importante não, eles todos são importantes. Tanto a evangelização como o retorno de Jesus, como o terceiro assunto aqui, que é a necessidade da igreja ser batizada no Espírito. Amém? Necessidade da igreja ser batizada no Espírito. Agora, por que eu falo batizada no Espírito e não batizado pelo Espírito? Porque a palavra batismo significa imersão, mergulho. Então não faz muito sentido você dizer ser emergido, ser mergulhado pelo Espírito, né? Como se o Espírito Santo fosse que mergulhasse você. Na verdade, a expressão seria ser batizado no Espírito. O Espírito é o rio, e eu mergulho nele para ser batizado nele, amém? Então, uma coisa é o Espírito Santo me mergulhar, outra coisa é eu ser mergulhado nele. Não sei se você compreende o que eu estou falando. É só uma... Por que eu uso a palavra batizado no Espírito e não batizado pelo Espírito? Batismo é mergulho. Significa mergulho. Tanto que nós vamos ser batizados lá no Quero Te Ver, final de semana agora,
alguns irmãos vão ser batizados nas águas. Esse é o batismo, né, que representa a remissão dos pecados. A Bíblia fala que é condição para ser salvo, crer em Jesus e ser batizado. Escuta, nós estamos vivendo uma igreja moderna. Eu não quero ser igreja moderna. Eu quero ser igreja de Jesus. Amém, queridos? Pastor, você está sendo mais santo do que os outros. Eu não quero ser santo mais ninguém. Eu quero ser mais santo todo dia. Eu não quero ser mais santo que ninguém. Eu só quero dizer que a gente não pode ser igreja moderna. E as igrejas modernas têm umas teologias esquisitas do tipo, o batismo, ele talvez não seja tão importante assim. Porque, veja só, o ladrão da cruz, ele não precisou ser batizado e Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu digo, oxi, Jesus disse que era para crer e ser batizado. Se ele não foi batizado, não era para ser salvo. Pois é, só que nós não somos o ladrão da cruz e nós não estamos pendurados na cruz. Para os que não são ladrão da cruz e não estão pendurados na cruz, Jesus fala, tem que ser batizado. Amém? Tem que ser batizado. Eu não vou inventar, criar doutrina nova de que não precisa que o ladrão da cruz não batizou. Pois é, mas os outros tudinho batizaram, só não ele. Porque Jesus fala, quem crê foi batizado, será salvo. Precisa ser batizado. Não é só crer em Jesus, é ser batizado. Porque Jesus que falou, então eu só tenho que obedecer. Manda quem pode, não é assim? E obedece o quê? Então, se Jesus disse que o caminho é esse, por que eu vou escolher outro? Então não tem escapatória, irmão. Eu tenho que crer em Jesus para a remissão dos meus pecados. E eu tenho que ser batizado nas águas. Batismo nas águas para a remissão dos pecados. Amém? Então o que nós vamos fazer, não quero te ver, para alguns irmãos. Nós vamos selar o casamento. Não é? Hoje pessoas não estão querendo mais casar. A história do povo moderno. Nós não somos modernos, nós somos dos que casam. Nós somos conservadores. É isso, está uma briga no Brasil e no mundo sobre essa questão de ser conservador. Pois é, nós somos esse povo aí, conservador. Nós achamos que tem coisas que são tão importantes, que a gente não pode abrir mão dela. Família é importante, Deus é importante, valores é importante. Amém? O Evangelho é importante, a Bíblia é importante. Isso são bases, nós não abrimos mão disso aí. Então, nessa sociedade doida que nós estamos vivendo, as pessoas não querem mais casar, é se juntar. E nós não cremos nisso, nós cremos no casamento. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos Deus destruirá. Quem é os devassos? É quem faz sexo fora do casamento. O Senhor disse, aos devassos eu vou destruir. Então Deus não tem muita conversa, não. Ele disse, irmão, honrado seja entre todos o matrimônio. Coloca o matrimônio num lugar bem alto na sua história. Porque quem não entrar por esse caminho, eu vou ser inimigo deles. Eu não quero que Deus seja contra mim, eu quero que Deus seja por mim, e não contra mim. Amém? Então, a sociedade hoje está tipo assim, vamos viver junto. E o pessoal disse que isso é muito bom. Um dia desses fizeram um videozinho engraçado, fazendo algumas gracinhas na internet, eu achei muito legal, porque estava um casalzinho de jovem, vários casais. E a situação era essa. O cara ligava para a pizzaria e disse, por favor, eu queria que você mandasse uma pizza. Porque eu e minha esposa, nós iremos nos deliciar com a pizza sabor tal. E a menina estava próxima e dizia, esposa? Ei, eles estavam fazendo sexo, ó, muito tempo. Mas o sonho dela era o quê? Esposa. O mundo é moderno, mas os desejos verdadeiros da alma ainda estão lá, irmãos. Ela deseja ser esposa. Não é ser aquela que quando eu quero eu levo para a cama. Esposa, minha esposa. Eu quero que você mande uma pizza. Porque eu e minha esposa. Ela, o quê? Esposa? Aconteceu com uma, com outra, com outra e com outra. Vários vídeos, várias mulheres, várias situações. Todas elas responderam do mesmo jeito. Eu, esposa? Porque na cabeça dela era o quê? Uma amante, uma ficante. E isso torna a mulher o quê? Um objeto, uma coisa qualquer. Eu não te valorizo. Porque quando eu valorizo, eu coloco um anel no seu dedo e digo, você é minha. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o batismo nas águas é o selo de que você tem um marido. Você não é só um aventureiro que vai na igreja de vez em quando. Não. Eu quero casamento. Eu quero casar com Jesus.
Jesus disse, então, filhão, primeiro você vem para mim, depois você bota a aliança. A aliança é feita lá no batismo. Você faz um voto público. Diante dessas testemunhas, eu sou de Jesus. Diante dos céus, da terra e do inferno, eu estou gritando, bradando e dizendo, Jesus é o meu Senhor, eu sou dele. Nós nos casamos hoje. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós cremos, assim como precisa haver certeza, convicção no coração de que a minha esposa é minha, meu esposo é meu, também precisa haver entre você e Jesus, que você é casado com ele. E o batismo é o momento em que a gente faz isso. Então, do mesmo modo como nós somos batizados nas águas, nós precisamos ser batizados no Espírito. A expectativa de Deus é que a sua igreja seja batizada no Espírito. Escuta, irmãos, não existe nada fora do Espírito Santo. Às vezes eu brinco com os meninos na loja, eles dizem assim, eu queria que você botasse ar-condicionado aqui, eu queria que você comprasse cadeira tal, eu queria que você fizesse aquilo. Eu digo para eles, ei, nada acontece antes de uma venda. Venda primeiro. Se não tiver venda, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem cadeira bonita, não tem loja legal. Por quê? Tem que vender primeiro. Sim ou não? Não, eu quero tudo bonito e maravilhoso. Sem vender? Não, venda. Faça prosperar. E eu te dou a loja mais linda que você possa imaginar. Não, mas não, então venda. Nada acontece antes de uma venda. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada acontecerá antes que o Espírito Santo encha você. Nada acontecerá. A fé que você viverá será regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que você vá e caia e se quebre e fique prostrado e enlaçado. Isso está escrito em Isaías capítulo 28. Eis que eu enviei o descanso, eu enviei o refrigério, mas vocês não quiseram. Por causa disso, é que vocês só conhecem a regra, é que vocês só conhecem a lei, é que vocês só conhecem o preceito, mas vocês não me conhecem. O único modo de conhecer o Senhor, nada acontece antes de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus olhou para os seus discípulos e disse, ei, legal, né? Morri, ressuscitei, estou indo para o céu, vou voltar. Escute, mas o mais importante de tudo é que vocês têm que ficar em Jerusalém. Porque há uma promessa e eu tenho tanta expectativa acerca desta promessa. Quando eu chegar diante do Pai, é a primeira coisa que eu vou fazer. Pai, tudo está feito, tudo está consumado, tudo está perfeito. Eu sou a oferta, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou a remissão por eles, o meu sangue está sobre eles. Pai, envia a promessa. Fica em Jerusalém, não sai daqui, enquanto vocês não receberem a promessa que vem do meu Pai. Eu vou para o Pai para enviar para vocês essa promessa. Deus tem expectativa acerca de que a sua igreja seja cheia do seu Espírito. Quando a gente começou essa igreja, o Senhor nos deu 3 palavras. A primeira palavra que o Senhor deu para nós está em Zacarias, capítulo 4. Vocês que são mais novos talvez não se lembrem, mas vocês estão vendo essa gotinha? Essa gotinha é a explicação da figura que o profeta viu em Zacarias capítulo 4. Na verdade, a figura é complexa, lá de Zacarias capítulo 4, mas a gente não sabia fazer, porque a visão que o profeta viu em Zacarias 4 era um candelabro. Quantos sabem o que é o candelabro, né? Todos sabemos. Candelabro, uma haste central, 6 hastes ligadas, uma haste central, e 6 hastes fazendo assim, e sobre o candelabro 7 lâmpadas, né? Uma central e 3 de cada lado. Esse candelabro representa muitas coisas, como por exemplo, o candelabro, ele é uma representatividade de Jesus, é uma representatividade da igreja, é uma representatividade do Espírito Santo. O candelabro é uma figura extraordinária. Em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, a gente vê que ela representa a igreja. Jesus que passeava no meio do candelabro. Mas ela também representa os 7 espíritos que estão diante de Deus. Ou seja, as 7 manifestações do Espírito Santo. Os olhos de Deus espalhados na terra, vendo todas as coisas. Enfim, o candelabro ele é muito rico de significado nas Escrituras. Mas vamos lá, especificamente esse que apareceu em Zacarias capítulo 4. O Senhor mostrou uma visão
para o profeta Zacarias e perguntou: você entende o que você está vendo? E o que era que ele estava vendo? Um candelabro. E só que esse candelabro era especial. Ele tinha um vaso sobre ele. E havia 2 ramos sobre o vaso. Normalmente o candelabro não tem vaso. Olha que coisa, o candelabro não tem vaso. O candelabro era o trabalho do sacerdote todos os dias no templo, lá no tabernáculo. O sacerdote acordava e ele tinha que cortar os pavios do candelabro, porque ficavam as lamparinas acesas, e colocar o óleo para que o candelabro acendesse de novo. Então o sacerdote amanhecia o dia, cortava os pavios queimados, colocava o óleo, ateava fogo, e lá estava o candelabro em pé. Isso era o candelabro puro e simples, aquele que estava no tabernáculo. Mas esse que o profeta estava vendo, além disso, ele tinha um vaso sobre, e tinha 2 ramos de oliveira, se eu não estou enganado, derramando óleo dentro do vaso. Aí o Senhor pergunta: você entende o que você está vendo? E ele disse: eu não entendo. Aí o Senhor disse: o significado é esse: não será por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse é o significado da visão. Então, quando a gente começou, o Senhor nos deu essa palavra: escuta, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Por que isso é importante? Porque o Senhor sabe desde sempre da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. Nós não sabemos fazer Quero Te Ver, nós não sabemos fazer culto, nós não sabemos fluir no Espírito Santo, nós não sabemos um monte de coisa, somos incompetentes em praticamente tudo. Aí você diz: isso é falsa modéstia. Não é falsa modéstia, é a verdade. E aí eu comecei a perceber nas Escrituras Sagradas por que o Senhor chama exatamente os inadequados. Exatamente os incompetentes. Por que o Senhor faz isso? Não é? Os incompetentes. Na casa de Jessé, quando Samuel foi escolher o profeta, estavam os 5 filhos de Jessé, um mais lindo do que o outro. Pinta de rei, grandão, fortão, pinta, olha, o cara é guerreiro, o cara, meu Deus, é um líderzão desenrolado. O Senhor diz: não quero, porque eu não vejo como você vê, profeta. Passa o primeiro. Aí vem o segundo e diz: fechou, é esse aqui. E o Senhor disse: vai passando, que também não é ele. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E disse: acabou teus filhos. Ele disse: não, tem um. Só que ele tem cabelo ruivo. Ele tem cabelo ruivo. Ele é sisudo. Ele não tem aspecto assim, não. O Senhor disse: chama ele. Não comeremos antes que ele se sente na mesa. Amém? Então o Senhor chamou pessoas completamente inadequadas. Quando ele chama Moisés para ser o grande libertador, o Senhor fica irado com Moisés. Que eu penso que é a mesma coisa, que Deus fica com a gente também. Porque o Senhor disse: ei, Moisés, preciso de você para ser meu libertador. E o Senhor disse: eu mesmo não. O Moisés diz, né? Eu mesmo não. O senhor está doido? O senhor não pensou direitinho, não? Porque, veja só, com todo respeito, é claro, o senhor imagina que eu vou estar diante do grande faraó. O Moisés já estava há 40 anos no deserto, gente. Então, ele já deveria ter esquecido tudo de física, química, matemática, biologia, tratos, que ele tinha aprendido no Egito. Já devia ter esquecido 40 anos pastoreando ovelhas, só o escaldante. Alguns neurônios já deviam ter morrido faz tempo. Cabelo esturricado. Então você imagina que a cena não era boa. E o Senhor disse: quero você para libertar o meu povo. Aí Moisés diz: Senhor, por favor, o Senhor sabe que eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar. Se for para meter espada no povo, até que eu sei. Mas negócio de diplomacia, de falar direito, eu não sei. Agora eu vou dizer para o Senhor: eu tenho uma pessoa certa. Meu irmão, ele é bom. O Senhor disse: quero você. Mas eu sou gago, quero você. E Moisés ficou com aquela tema, e a Bíblia fala que o Senhor ficou irado contra Moisés. Por causa de o Senhor dizendo: eu quero você, dizer: eu não vou, não dá certo, eu não consigo, eu não posso, é você. Quantos sabem que Deus vê diferente? Então a gente vai começar a ver que o Senhor sempre vai chamar os que são inadequados. Você vê a história do Gideão. O Senhor chegou para o Gideão e fala: Gideão, você é meu soldado valente. E ele disse: que conversa é essa, Senhor? Quero que você vá e liberte o meu povo. Israel estava oprimido fazia 7 anos.
Todos os anos, eles plantavam, e os exércitos vinham e levavam tudo que eles tinham plantado. Aí o Senhor chegou para Gideão e disse: quero que você, meu soldado valente, vá libertar o meu povo. Ele disse: eu, soldado valente? Ele diz: meu Senhor, a minha tribo é a menor tribo de Israel. Eu sou o menor da minha casa. O Senhor está dizendo que eu, exatamente eu, é que vou libertar? O Senhor diz: isso, precisamente isso que eu estou dizendo para você. Exatamente os inadequados. Isso não faz nenhum sentido. Quando o Senhor vai chamar uma pessoa para trazer o Salvador, o Libertador, para o mundo, Ele chama uma virgem, talvez de 17 anos de idade, uma criança. O anjo aparece para ela e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. A menina diz: é o quê? A Bíblia fala que ela ficava pensando: que tipo de saudação é isso? O que é que significa? Salve agraciada. Eu agraciada? Alô? Né? Aí o Senhor disse: não temas, porque tu serás mãe. Aí ela diz: piorou. Eu já não entendi a saudação. Salve agraciada. E a próxima: tu serás mãe. Aí ela diz: ferrou, porque nem homem eu tenho, não sei nem como é que faz menino. Como será isso? Aí o Senhor diz: virá sobre ti o poder do Altíssimo. Ó. Virá sobre ti o poder do Altíssimo. E o que for gerado em ti, será gerado do alto. Sabe qual foi a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor. Se é assim, está tudo certo. Se não depende de mim, se a competência não é minha, se não é que eu tenho que saber fazer, se não é que eu sou especialista naquilo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Quando Deus foi trazer o maior profeta que a história já conheceu, por que eu digo o maior profeta que a história já conheceu? Porque Jesus mesmo disse: dos nascidos de mulher não há maior que João. João é o maior profeta, foi Jesus que falou, não foi eu. Dos nascidos de mulher não tem maior que esse cara. Como foi que João Batista nasceu? 2 velhos. 2 velhos. Uma mulher estéril. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui nessa noite, né? Eu só estou dizendo para vocês qual foi a primeira palavra que Deus trouxe para mim. Foi essa daqui. Zacarias capítulo 4. Por causa disso, é que o nosso logo é uma gota. Para a gente se lembrar disso. Sempre que olhar para essa gota, lá está escrito Zacarias capítulo 4. Lembre-se, não é sua força, não é seu talento, não é sua capacidade. É uma dependência do meu Espírito. É assim que o que eu vou fazer será feito. É nesse ambiente, é nessa situação aqui. Glória a Deus. Então, onde é que eu estava mesmo? João Batista. Obrigado, João. Obrigado, Oswaldo. Quando o Senhor foi chamar, escolheu o maior profeta, o Senhor escolheu 2 velhos. Talvez com o coração vencido, desanimado, sem mais nenhuma expectativa. A mulher estéril, se não bastasse a velhice, ela era estéril. E muito provavelmente, eles haviam passado a vida inteira clamando a Deus e dizendo: dá-nos um filho. Dá-nos filho, Senhor. E a Bíblia fala que Zacarias era um homem piedoso, era um homem fiel. Zacarias não era um homem qualquer, não era um desobediente, um rebelde contra Deus. Ele era um homem fiel, um homem justo, íntegro diante do Senhor. E ele passou sua vida inteira clamando a Deus por um filho, e ele já estava velho, sabia que dentro de poucos dias ele morreria. E, portanto, aquilo que ele tanto clamava e orava e buscava de Deus, aquilo não iria acontecer. Estava sem expectativa. Mas um dia, ele está trabalhando no templo, fazendo o culto de contínuo, de constante, que era hábito dele. E quando ele estava lá, numa dessas situações,
um anjo do Senhor apareceu e disse: homem, tu terás filho. Aí novamente, qual é a reação dele? Deixa de brincadeira. Ou seja, o senhor está brincando comigo? Se isso for uma piada, é uma piada de mau gosto. Veja a minha situação. É a minha expectativa e a minha esperança a vida toda. Eu olho para mim e só vejo esterilidade. Eu não vejo frutificação. Eu não vejo possibilidade. Eu não vejo como isso poderia acontecer. Amados, eu quero que você perceba que essa é a situação de muitos de nós. A esterilidade, a impossibilidade cerca de vários lados. E aí você vai observar uma coisa interessante nas Escrituras, é que a salvação é único e exclusivamente por meio da fé. Não sou eu que produzo a salvação, não sou eu que gero a salvação. Ontem nós estávamos falando um pouco sobre isso aqui, no final da vigília. Dei uma pequena palavra, curta palavra para os meus irmãos acerca disso. Algumas pessoas que estão na lista do batismo, algumas delas, uma ou outra, desistiu. Eu não estou pronto para ser batizado. Aí a pergunta é, por que você não está pronto para ser batizado? Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então, por que você não está pronto? E a resposta óbvia é, porque eu sou cheio de falhas. Eu sou cheio de defeito. Eu não sou um bom cristão. Eu preciso ser um melhor cristão. Sabe quando é que você vai estar pronto? Nunca. Porque a salvação, o único jeito, o único modo do coração ser purificado diante de Deus, do coração ser santificado diante de Deus, é pela fé nele. A salvação é por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom, é presente, é Deus que dá, é doação de Deus. É Deus que quer salvar. E Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. O que Ele quer dizer com isso? Que a glória de salvar é de Deus, única e exclusivamente dEle. Ele não dividirá essa glória com ninguém. Jamais alguém poderá chegar e dizer, fiz tal coisa, por causa disso, salve-me, eu mereço. O Senhor diz, nunca, querido. Em todas a Escritura você vai ver Deus chamando pessoas exatamente inadequadas, impróprias, incapazes, incompetentes. Era o caso lá do Zacarias. Tu vais ser pai. E ele disse, não, Senhor, o Senhor não sabe. O Senhor não está acompanhando as notícias? Não, eu já tenho tantos anos. Minha mulher é estéril, já sou muito velho. O anjo disse, como é que você duvida do que eu falo? Para que tu saibas que o que eu falo é verdade. Você vai ficar mudo e só voltará a falar quando o menino nascer. Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós falamos tanto que Deus diz, cala a boca. Cala a boca e crê mais. Amém? Cala a boca e crê mais. Cala a boca, irmãos. Sabe quando a gente estava estudando o livro de Jó, uma das acusações acerca de Jó é que você é tagarela, você fala demais, você se justifica demais, você se defende demais, você é tagarela. No livro de Romanos a gente vai descobrir assim, cale toda a boca, porque Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Cale a boca e deixa Deus salvar você. Amém? Então é como aquela história do salva-vidas. O cara treinou para salvar vidas. E alguém caiu na água, está morrendo afogado. Mas o desespero da água o leva a bater nas águas para tentar subir. Todos sabemos disso, eu só estou repetindo a história. Ele começa a bater nas águas porque ele está desesperado. Irmãos, eu sei nadar. Eu fui criado no interior, dentro de rio. Meus irmãos, está aqui meu irmão de prova, aquele bonitão ali, meu irmão. Nós temos um irmão do meio, ele é o maior, o mais velho, mas tem um irmão entre nós dois.
E eles tinham um jeito muito simpático de me ensinar a nadar. Eles tinham um jeito muito simpático. Lá estava o rio. Como é que eles faziam? Jogavam no rio. Te vira, peão. Então, muitas vezes lá estava eu me debatendo e batendo aquela coisa toda. Isso era dentro de rio, dentro de açude, não importa. Hoje, como é que os pais fazem para ensinar os meninos? Criança Nutella, irmão, só tinha no meu tempo. Hoje são tudo fraquinhos. Hoje a gente bota aquelas bichinhas no braço, né? Bota um negócio no pescoço, não sei o que. Lá era assim. Vira, peão. E lá estava. Então, quando estava já para morrer, aí eles pulavam, sai para fora, né? Então foi assim que eu aprendi a nadar. E as brincadeiras aconteciam dentro dos açudes, era de cangapé. Não sei se vocês sabem o que é cangapé, mas cangapé, o camarada dava um mergulho dentro da água, de repente tinha um pezão e pá, numa dessas eu quase morro. Lá estava um monte de gente brincando dentro do açude, pá, numa dessas chibatadas vai na minha cabeça e eu afundo. E aí ninguém está vendo que eu estou morrendo. Depois lá de quase próximo de morrer, que alguém se dá por conta que não é brincadeira, estou morrendo mesmo, e alguém vai lá e me salva já nas últimas. Então foi assim que eu fui criado. Pela misericórdia de Deus, estou aqui hoje, crendo naquela palavra, se Deus tem propósito, você não morrerá, né? Porque Deus tem promessa, então você não morre. Mas muitas vezes eu tenho receio de água. Na água de açude eu tenho medo de cobra. Lá a gente tinha umas cobra d'água que a gente chamava. E essas cobras elas matam por asfixia. Né? Elas enrolam e eu devia estar ferrado. Se a cobra pegar você dentro d'água, escapar daquilo ali é quase impossível. E outra coisa também tinha as águas venenosas mesmo, que elas são muito boas nadadoras. Então um treco daquele, enquanto a gente dentro d'água, é terrível. Tanto de rio quanto do açude. Então eu tenho medo de água. E no mar, eu tenho medo de tubarão. Tenho medo de tubarão. Então eu tomo banho bem aqui, 2 metros da praia, né? Aí se vai mais um pouquinho ali, quando vem a onda se abaixa. Pronto, mas vamos embora, feliz. Tá ótimo, né? Só que mesmo com todas essas precauções, às vezes a gente topa com um buraco. Você está aqui de boa, não sei o quê, quando de repente... E você não quer passar vexame, que o pessoal está vendo que você está errado, né? E aí fica desespero. Né? Até que você se equilibre e volte para cá de novo. Pronto, ninguém viu, aleluia, vamos para cá, vamos embora. Né? Mas qual é a reação normal quando você está se afogando? Medo, pavor, desespero. Então você bate. Ei, mas até que você atinge, tu sabe nadar, criatura, tem calma, paciência. Respira, tu sai daqui. Calma, relaxa, não é? Agora tem indivíduos que não sabem nadar, não sabem porqueira nenhuma e são atrevidos. O nome disso é o quê? Corajoso? Não, doido. É o nome disso. Não é corajoso. Então muitas vezes a pessoa quando está no desespero, ela se bate tanto. E o salva-vida profissional, ele não vai salvar você enquanto você não se aquieta. Não é assim? Porque os especialistas em salvamento, eles têm uma regra bíblica e eles nem sabem que é bíblica. E qual é a regra bíblica? Salva-te a ti mesmo. Assim tu te salvarás a quem te ouve. Salva-te a ti mesmo. E assim tu salvarás os que te ouvem. Aconteceu um acidente na BR. Qual é o certo a se fazer? Primeiro, sinaliza muito bem sinalizado o lugar do acidente. Depois o salva-vida vai salvar. Não, mas vai morrer dentro de 3 segundos. Primeiro, isola a área. Preserva a minha segurança, depois eu salvo. Quando o cidadão está morrendo afogado, que ele está no desespero, qual é a regra dele? Salva-te a ti mesmo. Enquanto você não se aquietar, eu não vou lhe salvar. A não ser que eu lhe dê uma porrada, faça você desmaiar, pegue você por trás e estrangule.
aí eu posso salvar. Mas se não tiver essa chance, eu vou ficar aqui vendo tu se debater e ver qual é a hora que você vai parar. E dizer, por favor, me salve. Amados, com Jesus é mais ou menos assim. Enquanto você se desespera e bate, e não crê, salvação não chega. Então, se tem uma regra que a gente tem que aprender nas Escrituras, é que a salvação é para os que creem. E a fé tem um estágio de dependência. Eu creio que o meu Redentor vive, e Ele se levantará, e eu vou desfrutar da salvação de Deus. Você vê lá o Salmo 90, 91, que salmo maravilhoso. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa o quê? Seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa seguro. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Quando você continua na leitura do texto, mais na frente ele vai dizer assim, 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua direita, tu apenas olharás com os teus olhos e verás a recompensa do justo. Porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Escuta, por que ele olhou com os seus olhos e viu a proteção do Senhor? Porque ele disse, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa seguro. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte. Irmãos, quando a gente vai estudar esse texto de Salmo 91, tem uma dessas expressões, eu acho que é a expressão baluarte, ela é armadilha de caçador. Eu gosto disso. Oxi, como é que o baluarte de Deus, a segurança de Deus é uma armadilha de caçador? Olha que estratégia maravilhosa, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Escuta isso. A armadilha do caçador é legal, por quê? Bom, mas como assim? Eu sou uma presa, Deus me encaçou? Isso. Olha que lindo. Só que quando eu caio na armadilha de Deus, eu sou dele e ao mesmo tempo estou guardado. Por favor, armadilha de caçador, ele é meu baluarte. Ele me fisgou, me capturou. Eu estou seguro nele. Então, enquanto nós não aprendermos que ele é Salvador, que é no refúgio dele, que é no baluarte dele, que nós estamos seguros, que nós esperamos e aguardamos que ele nos salve, não somos nós que nos salvamos, ele nos salva. A salvação vem dele para nós, não de nós para eles. Nós nunca estaremos prontos, aptos, qualificados para ser salvos. É por isso que o amor de Deus, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. É por isso que a Bíblia diz assim, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Se eu não conheço esse aspecto de quem Deus é, de que Ele me ama, eu não vou desfrutar, eu não vou ser salvo, irmãos. O amor é o cumprimento da lei. Fora do amor, ninguém cumpre a lei. A lei só é cumprida quando o amor está presente. Olha isso. Filhinhos, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quer dizer que as pessoas amam o mundo porque o amor do Pai não está nele? Isso. Na hora que o amor do Pai chega, a paixão do mundo cai. É diferente. Mas quem foi que me amou primeiro? Ele. Não sou eu que amo a Deus, é Deus que me ama. E quando Ele me ama, Ele entra dentro de mim e me ativa. Ok, estamos juntos? Ele entra, eu descubro o amor dele. Ele entra dentro de mim e ele me ativa, ele me regula. Aquilo que está desregulado passa a ser regulado por causa da presença do amor dele em mim. Então não sou eu que faço algo para ser bonzinho, tirar nota 10 e Deus olhar e dizer te amo. Não, eu não tirei nota 10. Ele me amou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos. Foi lá que Ele me amou. O que o apóstolo Paulo diz, irmão, se o Senhor me amou e me buscou, me capturou com a sua armadilha de caçador, quando eu era pecador, como que vai ser agora que eu estou reconciliado com Ele? Amém? Como é que vai ser agora, irmão, que eu estou reconciliado com Ele? Então, se eu estou seguro, eu quero só dizer para vocês aqui, que Deus chama exatamente os desqualificados. Para que você entenda que a salvação vem dele, não de você, é dele que vem. Estamos juntos aqui? Então, o sentido dessa expressão,
que nós lemos aqui, que eu contei para vocês de Zacarias capítulo 4, acerca do Espírito Santo. Por favor, o louvor pode ir. Nós já vamos encerrar. O sentido da expressão de Zacarias capítulo 4 é que não será por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então você entende que no Espírito Santo é que vai haver a qualificação, o poder para nós sermos como Deus quer que nós sejamos? Fora do Espírito Santo não existe nada. Assim como nada acontece antes de uma venda, nada acontece antes que o Espírito Santo entre. Ok? João capítulo 3. A gente tem a história do Nicodemos. Vocês conhecem bem? De noite, Nicodemos foi ter com Jesus, dizendo: bom mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se não nascer da água, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês ainda estão comigo? Ou eu já perdi vocês? Estão acompanhando aqui o raciocínio? Nicodemos era um fariseu. Na verdade, um líder. Então ele era um fariseuzão. Estamos juntos aqui? Então se tinha um cara que entendia da lei de Deus, de Bíblia, era Nicodemos. Quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima de noite. Aqui é a desgraça dele, irmãos. Ele vai se aproximar de Jesus de noite. Ninguém se aproxima de Jesus de noite, irmãos. Por quê que ele estava buscando Jesus de noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Ser visto com Jesus não era uma coisa legal. Era constrangedor. Estamos aqui? Quantos de vocês nos colégios serem identificados como sendo de Jesus, vocês não vão ser motivo de chacota? A crentezinha? Vão ser. Como assim? Como é? Vocês são doidos? Pois bem, do mesmo jeito era Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus. Porque ele não queria ter o constrangimento daqueles que andam com Jesus têm. Mas sabe o que Jesus falou? Ele disse: olhem, se vocês se envergonharem de mim aqui na terra, eu vou me envergonhar de vocês diante do Pai. Porque se vocês não estiverem comigo, vocês são contra mim. Por isso que com Jesus, irmãos, não tem meio termo. Não, eu só gosto dele. Não existe, irmão. Ou você é comigo, ou você me odeia. Jesus é extremista. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Se você tem vergonha de andar comigo, eu também terei vergonha de você diante do Pai. Jesus fala que quando ele voltar, algumas pessoas vão bater na porta e vão dizer assim: Jesus, o Senhor se lembra de mim? Eu sou aquele que estava sentado na calçada quando o Senhor passava. E Jesus dirá: não sei quem você é. Olhe, quando for no dia do sufoco, quando for no dia do juízo, as pessoas vão chegar e dizer: não, você não lembra de mim? Não. Tem pessoas que às vezes me acham na rua e me abraçam, um abraço tão forte, diz: meu pastor. E eu digo: não me lembro. Não, o senhor é meu pastor. Eu digo: se Jesus me perguntar sobre você, eu digo: Jesus, não conheço. Não. Com todo o amor, eu te digo: eu não conheço. Jesus falou que naquele dia, quando as portas do céu se fecharem e as pessoas baterem na porta,
elas vão dizer: Jesus, eu sou aquele que o Senhor passava na minha rua. Eu vi quando o Senhor operou milagres. Você não lembra de mim? Jesus disse: não. Não lembro. Porque, amados, ou você está com Jesus, ou você é contra Jesus. Nicodemos queria ser aquele simpático a Jesus, como quem diz assim: Jesus, é o seguinte, eu gosto do Senhor, eu até acho bacana os seus ensinos, mas eu quero vir de noite, para que ninguém veja que a gente anda junto. E Jesus disse: Nicodemos, o teu único problema é que você não conhece o Espírito Santo. Por isso você se esconde. Você precisa descobrir o que é ser nascido de novo. Você precisa descobrir o que acontece quando a vida de Deus entra no coração de um homem e de uma mulher. Você precisa descobrir o que significa ser do reino de Deus. Ter o reino de Deus habitando dentro. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como é que vai ser essas coisas? Jesus respondeu: em verdade eu te digo que se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu preciso nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer que preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus fala por enigma. Ele não está preocupado se Nicodemos vai entender ou não vai entender. Ele disse: escuta, Nicodemos. Nicodemos diz: eu quero saber como é essas coisas. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Eu tenho que fazer o quê? Jesus disse: é assim, o vento sopra. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. O que Jesus está dizendo é: vai chegar uma hora, irmão, que o vento vai soprar. E você vai dizer sim a ele. Jesus disse, aliás, o primeiro mártir, Estevão, quando ele estava dando o seu discurso lá, pelo Espírito, que ninguém conseguia aguentar a dureza do discurso, ele disse assim: vocês são homens de dura cerviz. Cerviz é isso aqui, ó, pescoço, cabeça dura. Isso aqui, que ninguém move nem para a direita nem para a esquerda, cabeça dura. Dura cerviz, pescoço duro, não vira nem para a direita nem para a esquerda. Ele disse: vocês são de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito. Sempre. O que Jesus está dizendo é: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: tu precisa nascer de novo. Como é que faz isso? Fica na tua, relaxa. O vento vai soprar e você vai saber. E quando o vento soprar, você se joga no rio. Amém? Você se joga no rio. Eu quero Jesus. Nada acontece antes do Espírito Santo. Se eu não nascer de novo do Espírito, eu vou ser aquele cara que é regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que você vá e caia e fique enlaçado e amarrado e nunca mais se levante. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunta é: quem quer entrar no caminho? Porque nós só vamos descobrir o céu estando no caminho, percebe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Entra no caminho. Você sabia que os cristãos, no início da história, eles eram chamados de os do caminho. Olha que nome lindo, irmãos. Nós perdemos isso. Depois eles passaram a ser chamados de cristãos. Depois nós passamos a ser chamados de protestantes. Hoje chamaram de evangélico e agora é gospel. Cada vez menos mais Nutella. Os cristãos do caminho. Por quê? Eles eram os que andavam no caminho. Novo e vivo caminho que Deus nos deu por meio de Jesus. Você anda com aqueles que são do caminho? Sim. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, é o. Só tem um. Amém? Jesus não é um dos caminhos.
Não são todas as religiões que levam a Deus, só tem um caminho. Todas as religiões não levam a Deus. Todos os caminhos não levam a Deus, só tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é uma verdade, é a verdade. Só tem uma. Quando Jesus estava para morrer, ia ser crucificado, o cidadão lá que estava investigando, perguntando, inquirindo a ele, perguntou assim: tu é rei? Você é uma ameaça para o Império Romano? Ele disse: não, meu reino não é daqui. Eu vim para anunciar a verdade. Aí ele perguntou: que verdade? Jesus se calou. Mas ele disse: eu vim anunciar a verdade. Eu gosto disso. Jesus disse: conhecereis a verdade e sereis livre. Então ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele disse: eu sou a vida. A pergunta é: nós queremos a verdade? Porque o mundo hoje está amando a mentira e rejeitando a verdade. Jesus disse: você quer a verdade? Porque foi para isso que eu vim, para anunciar a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, você andará livre. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. Andareis livres. O diabo não tem como ter domínio, não tem como ter controle. O mundo não tem como ter domínio, não tem como ter controle. Eu estarei livre, porque eu conheci a verdade. E por último ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há como desfrutar da vida de Deus. Achei lindo demais. Domingo passado, não sei se foi domingo passado, eu estava pregando aqui, eu acho que sobre o Espírito Santo também, e eu estava citando que eu não tenho ambição de ressuscitar mortos. É uma besteira minha. A Bíblia fala que Jesus nos enviou para pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, libertar os oprimidos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. E eu estava dizendo assim: eu amo esse texto porque eu penso que é isso que a gente tem que viver, debaixo da dimensão do Espírito Santo, libertando pessoas, curando pessoas, vivendo no poder do Espírito, que é um ambiente que Deus quer nos levar. Mas eu disse, uma besteira que eu tenho é que eu não vejo graça em ressuscitar morto. Porque para mim seria sofrer duas vezes. Beleza, eu estava falando isso, porque você vai ressuscitar para morrer de novo. A pessoa vai morrer daqui a poucos dias. É questão de dar alguns anos de vida, né? Mas vai morrer. Agora, se fosse ressuscitar para sempre, beleza, mas é só ressuscitar por alguns dias. Terminei a pregação, acho que a Maria Eugênia e o Rafael vieram com a mesma história. Eu disse: pastor, mas é precisamente o que está acontecendo. Enquanto você prega, Deus está ressuscitando pessoas. Aí eu disse: oh, rapaz, eu não tinha percebido isso. Então, eu disse: dessa ressurreição eu gosto. Dessa ressurreição eu fico muito feliz de fazer parte dela. Porque, aí eu digo: rapaz, eu nunca tinha olhado para esse texto desse jeito. Jesus fala: prega o evangelho do reino, cure os enfermos, liberte os oprimidos, limpe os leprosos e derrame a vida de Deus. Isso é uma versão nova desse texto. E derrame vida de Deus neles. Ressuscite os mortos. Grite para Lázaro: sai para fora. 4 dias fedendo. A morte já tinha cantado a sua vitória sobre ele. Mas de fora da sepultura, o Filho de Deus, aquele que é a vida de Deus. Caminho, verdade e vida. A vida estava de fora da sepultura e gritou para o que fedia há 4 dias. Pergunto para você: não é a nossa história? Não é a história da humanidade? Nós estamos na sepultura, o nosso pecado nos matou e nós estamos fétidos e por causa da nossa catinga, separado de Deus. Mas a própria vida de Deus chegou fora da nossa sepultura e gritou dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Uma representatividade da humanidade, minha e sua.
um grito dos céus, dizendo: mortos, ouvi a voz do Senhor, saia para fora. Aí eu digo: bom, agora esse texto tem um novo sentido para mim. Eu vou ressuscitar mortos, eu vou pregar o evangelho do reino. E enquanto nós pregamos debaixo da inspiração do Espírito, a vida de Deus estará sendo comunicada aos corações dos homens. E a morte está recebendo um comando: sai para fora, vai-te embora, porque a vida de Deus chegou. Caminho, verdade e vida. Jesus é caminho, verdade e vida. Fora do Espírito Santo, não há vida com Deus. A vida só começa quando o Espírito Santo entra. Pastor, e como é que a gente faz? O que é que eu faço? Nada! Entra no caminho. Para você conhecer a verdade. E uma vez conhecido a verdade, o próximo passo é vida de Deus. Aleluia! 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 Glória! Aleluia! Glória de God! Aleluia! Entra no caminho, conhece a verdade, que Deus vai te introduzir na vida. E essa vida, irmãos, é a vida no Espírito. Jesus disse: para isso eu vim, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. E a vida começa no Espírito. A pergunta é: você quer o Espírito? Você deseja o Espírito? Qual é o tamanho da sua sede? Qual é o tamanho da sua sede? Primeira coisa que nós precisamos, querido, é sede. Eu me lembro da experiência de Benihim. Benihim foi cheio do Espírito Santo no culto com a Catherine Kuhlman. E ele voltou para casa tão cheio, tão impactado da presença, que ele não tinha mais outra coisa senão ficar no seu quarto, magnificando e glorificando e adorando a Deus. E a presença de Deus encheu aquele homem de tal magnitude, de tal grandeza. Havia fome, uma fome se apoderou do seu coração. E ele queria mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. E não tinha outra coisa. Não tinha condição de assistir filme na Netflix. Não tinha mais condição de ir para o shopping, bater perna e fazer. Não, havia uma fome por Deus. Havia uma gritante prioridade pelo reino de Deus. Para entrar na vida de Deus. Caminho, verdade, vida. Eu entro no caminho chamado Jesus. Eu conheço a verdade de Deus. E depois eu entro na vida de Deus. Mas eu nunca chegarei na vida de Deus se eu não entrar no caminho. Jesus disse: o caminho é estreito, o que leva para a vida. Mas o caminho que leva para a morte, ele é largo. E muitos são os que entram. Jesus fala que o caminho estreito que leva à vida, são poucos que entram. A pergunta é: nós queremos esse caminho estreito? Nós queremos entrar nesse caminho para conhecer a verdade e desfrutar da vida que Jesus veio trazer? Então, amados, hoje, nesses dias, nessa semana toda, nesse tempo que nós estamos vivendo, quero te ver, está chegando. E Deus está ministrando coisas acerca de nós, prioridades. O Adnan chegou para mim, minha esposa, e disse: eu vi, acerca da igreja, muitas águas paradas. Havia muitas águas paradas. Mas eu vi também que de repente a presença de Deus viria. Tanto para os que estavam próximos, como para os que estavam distantes. Era de repente a presença vinha. Águas estavam paradas, mas de repente o Senhor vinha. Depois ele viu linhas, como quem escrevia linhas. E essas palavras, essas linhas escritas ficavam batendo na mente. O entendimento de que se tratava de pecados, consciências de pecado, batendo na mente, dizendo: você não é pó, você não pode, você não está pronto, você não consegue. Seus pecados te visitam, você vai estar ferrado. Mas o Senhor vinha, irmãos. Mas o Senhor vinha. Nós precisamos conhecer a verdade. Entrar no caminho e conhecer a verdade, para que essas vozes, essas falas, que dizem: você não pode, você não consegue, você é inadequado, elas se calem. E você olhe para Jesus e diz: ele é autor e consumador da minha fé. Olha para Jesus, olhando para ele, o autor e consumador da minha fé. Eu posso entrar com ousadia.
O apóstolo Paulo disse, irmãos, foi estabelecido um novo e vivo caminho que vai direto ao trono. E esse novo e vivo caminho, ele tem a sua origem, a sua causa, a sua razão em Jesus. Ele é o perfeito sacerdote. Por causa dele, um novo caminho foi aberto para eu ter acesso ao trono de Deus. Então essas vozes que ficam na mente, elas vão se calar à medida que eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Ele não só começou a fé, ele concluiu e disse, está tudo pronto, está tudo feito, pode correr, o caminho está pronto. Deus preparou a pista, eu só tenho que correr. Deus não chamou você para quebrar a pista. Quando ele chamou o profeta João Batista, ele disse, ei, os altos vão ser aplainados. Escute, os altos vão ser aplainados. Eu só consigo imaginar o que Deus estava fazendo. Ele disse, estou preparando um caminho. Os altos montes estão sendo aplainados. Um caminho está sendo preparado. E João Batista começou a ser a caterpillar de Deus. O trator destruidor de Deus. Que chegou nas montanhas e disse, vamos cair hoje. E Deus começou a destruir as montanhas e preparando um caminho. Quando Jesus estava na cruz, levantou a sua voz e disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tormentas do inferno invadiam a sua mente. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz. Em todas as outras ele disse, meu Pai. Mas na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava desamparado e separado de Deus por uma razão simples. Todos os meus pecados estavam sendo lançados sobre eles. Pecados do passado, pecados do futuro, pecados de toda a raça humana sendo lançada sobre ele. Por causa disso ele estava separado de Deus. Então ele ergueu os olhos para o céu, dizendo, Pai, por que você me... Deus, por que você me desamparou? Aí vocês conhecem toda a história. Os céus ficaram negros. Houve uma escuridão na terra. Escuridão tomou a terra. Jesus estava sendo crucificado. Deus estava derrubando os montes ali. Estava aplanando o caminho, estava preparando a pista. E quando tudo estava pronto, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Ele é autor e consumador da fé. Ele não só começou, ele concluiu e disse, a pista está pronta. Corre a tua carreira. Hebreus 12 fala, com os olhos fitos nele, corramos a carreira que nos está proposta. Amém? Fitando os olhos nele, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Meu Deus, o que eu estou dizendo? Precisamos de sede, porque a pista já está pronta. Tudo começa com o Espírito Santo. Então Deus tem desejo de que nós recebamos o dom do Espírito Santo. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Fica em Jerusalém. Escuta, irmãos, quero te ver, está chegando. Aleluia. Estamos nas contagens finais. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira chegou. Aleluia! Na sexta-feira, Jesus foi capturado. Não é? Mas era só sexta-feira. O domingo vem aí. Aleluia. Do mesmo jeito será no Quero Te Ver. Sexta-feira, Jesus estava crucificado. E o diabo estava dizendo, venci, derrotei, derrubei, triunfei. Você não pode, você não sei o quê. Chega sábado. Mas eles não sabem que enquanto é sexta-feira, que enquanto é sábado, Deus está movendo coisas de lugar.
Deus está movendo coisas de lugar, mas no domingo de madrugada, algo acontece. Jesus ressuscita. Aleluia. Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, um brado é dito: proclame, porque o sacrifício foi aceito, a oferta foi aceita, Deus é a seu favor. A ira de Deus foi aplacada. Agora tem favor e graça para ser derramado. Então ele disse: fica em Jerusalém, porque o Espírito Santo está vindo. A redenção já foi completa. Fica em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo. E viva melhor a vida de Deus. Amém? Aleluia. Deus seja com vocês.